Bom dia, meus queridos educandos, tudo bom? Vamos dar início a mais uma videoaula de Geografia. Porém, dando prosseguimento ao nosso assunto Geopolítica. Vocês viram na outra aula, nas outras aulas, que o mundo era dividido em dois, né? Leste, Oeste, capitalista e socialista. Agora vamos falar do mundo multipolar, onde o mundo vai ser dividido também em dois, porém de norte a sul. Em vez de leste a oeste, ele vai ser dividido de norte a sul. Vamos para o mapa? Olha o barulho. Vamos para o mapa. Dessa vez, o mundo que era dividido ao meio capitalista e socialista, ele passa a ser dividido da seguinte forma: norte, sul, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Que ele vai pegar o quê? Estados Unidos, Canadá, país europeu, alguns países da Ásia, vai descer e pegar a Oceania. E deixar para trás México, né? O México, América do Sul, África, alguns países do sul da Ásia e pegar toda a Oceania. Mas por quê? Vamos lá? Com a degradação do mundo socialista e o fim da Guerra Fria, houve a necessidade, né? E houve a necessidade de novos países na economia, né? No mercado. Surge com potência maior os Estados Unidos, o vencedor, né, dessa Guerra Fria. Ele se torna a grande potência econômica do mundo. É ele que, através do FMI, né, o Banco Mundial, que vai financiar alguns países, como já financiou o Brasil e como já financiou o México. Ok? Surge então a divisão norte e sul, como eu falei com vocês, onde o norte representa basicamente os países desenvolvidos, incluindo a economia mais industrializada dos ex-mundos socialistas. E o sul se refere aos países subdesenvolvidos ou emergentes, que vocês vão ver lá na frente. O mundo multipolar, com o fim da União Soviética e a fragmentação do mundo socialista, o mundo considerado bipolar deixou de existir, fazendo com que os Estados Unidos passassem a exercer uma hegemonia política sem precedentes desde a emergência do sistema capitalista no mundo. Ou seja, com os Estados Unidos vencendo a briga, né, a Guerra Fria, se tornando hegemônico, ou seja, potência máxima do capitalismo, ele acaba se tornando o grande bambambam, o todo-poderoso. Ao mesmo tempo, outros países capitalistas também se consideram, né, como consolidam-se, né, por assim dizer, como os protagonistas do sistema mundo, que abandona o foco do poder militar e amplia o seu status no poder econômico do país. Assim, países como a União Europeia, China e Rússia, né, que vem logo em seguida Japão, Brasil e Índia, torna-se protagonista da geopolítica atual, ou seja, do mundo multipolar. Então, assim, o que é que a União Europeia tem de tão interessante assim para a economia do mundo? O poder financeiro, né? O poderio financeiro, ele não depende dos Estados Unidos financeiramente. Ele tem uma moeda muito forte, mais forte do que o dólar, porque a gente sabe que o dólar hoje é o que gira a economia do mundo. Porém, o euro, que é a moeda oficial da União Europeia, é forte. Se você olhar bem
o valor que hoje está o dólar para o euro, você vai ver que o euro está sempre em alta. Então, a União Europeia não precisa, tá, do financiamento dos Estados Unidos. O único problema que tem é a OTAN, porque você sabe que o que é a OTAN Organização, tá, de Tratados do Atlântico Norte, que a gente falou lá na Guerra Fria. O único problema que tem, apesar de ser um bloco econômico da União Europeia, o que mais financia esse bloco econômico é os Estados Unidos. Financeiramente, quem investe mais nesse bloco econômico é os Estados Unidos. O único problema que tem aí. Porém, temos logo em seguida a China. Antes de falar da China, os países mais desenvolvidos dentro da União Europeia, em primeiro lugar é a Alemanha, depois vem a Inglaterra e por fim a França. São essas três potências dentro da União Europeia que sustenta esse bloco econômico, sustenta a União Europeia. A China também é uma grande potência, porém ele tem um comércio muito grande, internacional. Todo mundo já viu aí um produto da China, made in China. Quem aqui não tem em casa um produto made in China? Eu acho que todo mundo tem algum produto made in China. Então ele tem um grande leque de comércio. Empresa de energia. Apesar de ele ter energia no seu país, não é suficiente para a quantidade de população que ele tem. Ele tem 1 bilhão e lá vai de pessoas vivendo dentro da China. Então a quantidade de produtos energéticos produzidos no país é insuficiente. Então ele vai precisar de apoio de outros países, principalmente da África. Lembrando que a China, né, tem uma divergência com a União Europeia e os Estados Unidos. Eles não se bicam. Já a Rússia também é um dos países que está em desenvolvimento, né? Que está lá brigando pelo seu lugar. Então, o que a Rússia tem hoje? A Rússia, ela tem um arsenal nuclear que foi do período Guerra Fria, né? Vocês sabem que a União Soviética se dissolveu, sumiu e surge como grande potência territorial a Rússia. A Rússia é a maior, né, da Ásia, do continente asiático. Então, ele tem um grande armamento nuclear. Então, sempre ele está ali, ó, infernizando, dizendo que vai meter bomba atômica em outros países. Então, o medo dos Estados Unidos, nesse caso, é isso aí. E a China e a Rússia também é inimiga da União dos Estados Unidos. Logo em seguida, temos aí, brigando também por um lugarzinho, o Japão. O Japão, ele tem o que para oferecer? Ele tem tecnologia. Apesar de poucos recursos, né? Apesar de poucos recursos energéticos, ele tem um poder tecnológico muito grande. E é isso que mantém ele na briga por um espaço na geopolítica mundial. Porém, sempre quando ele briga, né, com a Coreia do Norte, ele vai pedir auxílio a quem? Arrego aos Estados Unidos. Então ele se torna independente em relação a armamento, a briga, a guerra aos Estados Unidos. Por quê? Depois que ele sofreu dois ataques nucleares, ele botou na sua Constituição que não pode fabricar, que não pode produzir arma de qualquer espécie. Então, se tiver uma guerra com o Japão, ele vai pedir auxílio aos Estados Unidos e aos seus países amigos, por assim dizer. E a gente não poderia deixar de falar, né, do Brasil. O Brasil também briga por um espaço nesse mundo geopolítica. O que a gente tem para oferecer? A gente exporta monocultura. Então, a maioria dos países depende de nós. De que forma? Nós somos os grandes produtores de grãos, né? As melhores carnes saem daqui do Brasil. Então, a gente exporta muita matéria-prima.
para fora do país. Então eles precisam, né, da gente como a gente precisa deles. Normal. E a gente veio crescendo gradativamente, a gente passou por um crescimento econômico muito grande. Quando houve a queda, né, a crise da construção dos Estados Unidos, teve uma crise muito grande em 2008, por aí assim, o Brasil deu suporte aos Estados Unidos. Ele que deu aquele grande suporte aos Estados Unidos, porque a gente estava em ascensão, a gente estava crescendo. Então, quem poderia ajudar? O Brasil. Mas o Brasil veio sofrendo com uma queda muito grande, né, na economia, de um tempo para cá, e infelizmente a gente volta, depois de ter que quitar nossa dívida com o FMI, com o Banco, né, dos Estados Unidos, a gente volta a precisar de apoio financeiro dele. Lembrando que quem financia os Estados Unidos são os outros países que são aliados a ele, que tem um poder econômico maior. A Índia também, gente, a Índia também tá ali, ó, brigando pau a pau pelo seu direito de estar na hegemonia mundial. Ela, apesar de ter uma população muito grande, ela tem um arsenal, tá? Um arsenal de armas nucleares. Então, assim, ela sempre vai estar à frente de muitos outros países que não tem, como o Japão. Então, ela briga muito por sua ascensão na geopolítica mundial. Então, assim, e com isso, a gente vai crescendo esse país. E outros países vêm atrás brigando também pela sua hegemonia. Cooperação, né? Para que esse mundo multipolar continue a crescer. Temos aí a Rússia, como eu já falei para vocês, com o seu arsenal nuclear. Temos a China com seu poder comercial internacional muito grande. E logo em seguida vimos com o BRICS. O que seria o BRICS? São países emergentes, formados por países emergentes. Que temos aí o Brasil, a Rússia, a Índia, né? A China e a África do Sul. Esses países vêm crescendo. O Brasil acabou ficando um pouquinho para trás depois da crise que houve aí. E algumas dissoluções, vamos dizer assim, comercial. Alguns países acabaram se afastando do país por causa desse atual governo. Mas vamos rezar, pedir a Deus que a gente volte a caminhar e voltar ao trilho, né, do crescimento econômico. Porque nós éramos países subdesenvolvidos e chegamos a ser países emergentes. E aqui a gente continua, não queremos descer, queremos subir. E para isso precisamos de uma política forte, econômica, que a gente possa continuar a crescer. Então, gente, fique com Deus, um bom final de semana para vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui. Tem atividade no livro de vocês na página 40, 43 e 46, tá bom? Faça atividade, envie para o meu e-mail. Se cuidem, tá? E vamos estudar.